Olá, muito boa tarde. Juristas entregaram uma carta aberta aos deputados da Assembleia da República em que manifestam a sua oposição à eutanásia. Connosco estão a Teresa Carvalho e Fátima Esteves, com quem vamos conversar sobre esta iniciativa, mas para já ficamos com os temas da atualidade religiosa. Os cristãos perseguidos por causa da sua fé têm um lugar especial no coração do Papa, que mais uma vez os elogiou publicamente. É um tema central nas preocupações do Papa Francisco, a perseguição contra os cristãos no mundo de hoje. No Vaticano, o Papa pediu que o exemplo destes fiéis ajude todos os católicos a testemunhar a sua fé com coragem. Anche ai nostri giorni, fratelli e sorelle, la persecuzione contro i cristiani è presente. Noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati e noi lodiamo Dio perché nonostante ciò continuano a testimoniare con coraggio e fedeltà la loro fede. Após a oração, Francisco recordou a beatificação do bispo Teófilo Matulionis, martirizado na Lituânia em 1962, quando já tinha quase 90 anos. Rendiamo lode a Dio per la testimonianza di questo strenuo difensore della fede e della dignità dell'uomo e salutiamo con un applauso lui e tutto il popolo lituano. No final do encontro, o Papa saudou uma representação de católicos da Ucrânia e da Bielorrússia, invocando a paz para a região. Festejar São João também no ambiente religioso. É esse o projeto da paróquia da Foz do Douro, que tem por padroeiro o precursor. A festa raramente passa para o interior dos templos. São João festeja-se na rua, na folia de uma noite. As suas origens, no entanto, estão no precursor, em João Batista, padroeiro da paróquia da Foz do Douro, no Porto. O bispo diocesano presidiu a Eucaristia que o celebra e que quis incluir no ambiente da liturgia simbologias que percorrem as ruas da cidade nestes dias. Este ano inventamos algumas pequenas simbologias, desde o adorno da igreja, desde a apresentação da igreja, porque tu, quando entras nesta igreja, ao menos cheira-te a manjerico. A cascata, não esquecer que temos uma cascata montada, e portanto são pequenos pormenores que já são porventura de origem mais profana do que sacra, mas é preciso estabelecer com normalidade a aliança entre o profano e o sagrado. Uma aliança que quer contrariar distanciamentos criados noutras épocas. Para isso, repete-se em cada ano um convite a quem anda pelo Porto. Comam as sardinhas, saltem à fogueira, passem a noite, mas já um bocado curados da ressaca de uma noite mal dormida, mas muito festejada, venham à Eucaristia à Foz do Douro, venham lavar a alma com algum sentimento religioso. Mas não queremos agora recuperar o que a Igreja não soube recuperar ao longo do tempo no aspecto simbólico. Seria necessário recuperar isso? Eu acho que foi uma pena que a Igreja que soube inculturar e soube aculturar-se em tantas manifestações, até profanas e de diversa procedência, não sei porque é que deixou estes santos populares um bocadinho ao abandono. E o mais abandonado parece-me o São João. Santo António e São Pedro terão celebrações religiosas mais relevantes. Aqui, esses elementos vão sendo integrados progressivamente. Eu não vou agora nesta comunidade paroquial São João Batista da Foz, que tem o seu padroeiro, o grande profeta, não vou agora integrá-lo à força, mas queremos dar todos os anos, no dia já curados da noitada sanjoanina, queremos dar uma ambiência espiritual, um sentido religioso, sem forçar. Por isso é que normalmente convidamos o Sr. Bispo a presidir a Eucaristia, a comunidade acolhe-o com bastante simpatia, estando o Bispo presente, se nós tivermos no itinerário catequético jovens preparados para serem crismados também são. E foi o que aconteceu este ano. 7 jovens foram crismados pelo bispo diocesano numa Eucaristia que representa também um desafio colocado à Igreja Católica por ocasião dos Santos Populares.
A Igreja, na sua expressão religiosa e na sua celebração litúrgica, tem de ser capaz também de ter criatividade para saber como é que há de responder a esta presença tão numerosa de gente que não está apenas durante a véspera e durante a noite, mas que preenche o dia de hoje em todas as ruas da nossa cidade. Penso que temos de ser criativos e concretamente nesta paróquia que tem como padroeiro São João e foi uma das primeiras 4 paróquias da cidade de Porto. A referência primeira para este desafio é o próprio São João Batista. Foi um homem e um profeta que soube vincular a antiga aliança, o tempo antigo dos profetas e do povo de Israel, ao anúncio do tempo novo que começava a nascer. E a Igreja deve ser sempre isso, ser capaz de perceber a mensagem que nos vem desde o início e desde Cristo e que continua hoje, mas traduzi-la para a modernidade, para o nosso tempo. São João Batista, um dos santos que está na origem de muitas festas e de muitas celebrações que começaram por ser as que aconteciam no interior dos templos. Mais do que regressar a esses tempos, interessa incluir no novo contexto essas dimensões da mesma festa. A saúde mental não pode continuar a ser o parente pobre. A Ordem Hospitaleira de São João de Deus reclama mais investimento numa área que revela um número crescente de patologias. Viver a hospitalidade com esperança e ousadia foi o lema da visita canónica que o Visitador-Geral e o Superior da Ordem Hospitaleira de São João de Deus realizaram à província portuguesa. Foram 2 meses e muitas visitas aos equipamentos de saúde para concluir que a ação desta ordem religiosa continua atual e necessária, embora tenha de ser hoje partilhada com muitos profissionais. Para nós, los centros, los hospitales, los servicios que tenemos, es verdad que cada vez se complejizan más en su gestión, que requieren cada vez más recursos, más personas, y para nosotros es muy importante, por una parte, el desafío de mantener la sostenibilidad, digamos, tanto a nivel de los recursos humanos y económicos, pero también es muy importante dentro de este campo lo que nosotros llamamos la sostenibilidad de lo que es el espíritu de la orden, ¿no? De lo que es el carisma, de lo que es la identidad. Partilhar é a palavra de ordem porque os irmãos são poucos e o trabalho é de grande complexidade técnica e profissional. Es verdad que también somos pocos hermanos, pero nosotros desde hace mucho tiempo, bueno, desde después del Concilio Vaticano II, podríamos decir, y lo venimos intensificando en los últimos tiempos, también porque la Iglesia nos lo pide, ¿no? Del compartir la misión y el carisma y también la espiritualidad con los laicos, con los colaboradores, que incluso ellos también pueden tener ese carisma, lógicamente vivido no como religiosos, sino como laicos, ¿no? Por isso, a família hospitaleira criou uma escola de hospitalidade, plano de formação institucional para que todos os colaboradores conheçam a especificidade desta obra assistencial aos mais frágeis. Mas em Portugal também esteve o visitador da Ordem, que diz ter encontrado uma província serena e bem governada, mas identifica alguns pontos mais frágeis. I punti deboli sono dovuti al fatto che le diarie in questo paese purtroppo sono molto basse e questo condiziona anche il lavoro e i lavoratori, perché evidentemente si lavora in ristrettezze economiche, il che vuol dire meno personale comunque adeguato, ma se ce ne fosse di più sarebbe meglio, e stipendi bassi, il che vuol dire che a volte il personale non lavora con la serenità dovuta. Secondo me questo è uno dei problemi principali, vale a dire le diarie di questo paese sono molto, molto basse. É por isso que a Ordem Hospitaleira desafia o Serviço Nacional de Saúde a investir mais na saúde mental. A saúde mental tem vindo a agravar-se em Portugal muito e não pode continuar a ser o parente pobre da saúde, não é? Então é preciso investir nesta área. E a verdade é que nós chegamos também já praticamente ao nosso limite.
grande parte das respostas que estão preconizadas para este ano ainda não abriram. Não é? Diz-se que vai abrir e nós temos esperança que sim. Mas a verdade é que há um grande número de respostas que não só não vão abrir, como muitos doentes não estão contemplados nessa resposta. Portanto, a parte dos doentes mais crónicos não estão lá contemplados. E somos nós e as irmãs que os assistimos. Então nós precisamos negociar um contrato que devia cada ano aumentar em termos de pagamentos o que aumenta a inflação. Isso não acontece. Entretanto, ainda este ano deve iniciar-se a construção de uma nova resposta na área dos cuidados continuados. Será no concelho de Oeiras e deve abrir portas dentro de 2 anos. Estes são temas que pode acompanhar no site agência.eclesia.pt. Agora, a Carta dos Juristas entregue aos deputados da Assembleia da República, uma iniciativa do movimento Stop Eutanásia, que está aqui representado pela sua fundadora, Teresa Carvalho, e também Fátima Esteves, jurista e signatária desta carta. Muito boa tarde, obrigado a ambas por estarem no programa Eclésia. Começava por si, Teresa Carvalho, como é que surge então a ideia deste movimento Stop Eutanásia? Como é que foi o pôr em marcha esta realidade? Pois bem, muito boa tarde. O movimento Stop Eutanásia, ele surgiu, é um movimento cívico, ele surgiu um pouco da indignação que nós sentimos contra a apresentação do Bloco de Esquerda de um anteprojeto junto ao Parlamento. Entretanto, já o ano passado havia nos bastidores todo esse estudo. E nós começamos o ano passado justamente em parceria com 2 instituições estrangeiras, uma belga, onde já está autorizada, legalizada a eutanásia, e uma outra instituição na França, portanto, o Instituto Europeu de Bioética na Bélgica e a Aliança Vita na França. Vieram 3 responsáveis dessas instituições a Portugal e vieram nos ajudar justamente a mostrar os grandes problemas de uma lei tão grave, tão criminosa, digamos assim, que estava em vias de ser estudada e aprovada. Então foi aí que surgiu o Stop Eutanásia. Entretanto, o Stop Eutanásia passa a ser um espaço onde nós colocamos à disposição para o debate desse tema, não é? E, sobretudo, um espaço para informação, formação, onde podemos e organizamos algumas sessões de esclarecimento. Entretanto, os juristas aderiram também a esta iniciativa, ao movimento Stop Eutanásia, e entregaram aos deputados da Assembleia da República uma carta aberta. Fátima Esteves é jurista. Fale-nos um bocadinho desta iniciativa, desta carta em concreto. Muito bem. Queria só referir previamente que dentro dos juristas estão juízes, advogados, políticos e mães. Portanto, engloba, são mais de uma centena. Acontece que o jurista, por defeito, gosta de leis, não é? E, portanto, quando aparecem questões como esta, que foram conquistadas à custa de muito sangue, porque, repare, a pena de morte só foi abolida totalmente em 76, não é? Portanto, o direito à vida, a escravatura também foi abolida em Portugal em 1761. Temos que compreender que o facto de termos na nossa Constituição a garantia do direito à vida importou o sacrifício de muitas e muitas pessoas. Importou a mudança de mentalidades no sentido de defender estes direitos, liberdades e garantias. Portanto, uma conquista destas, perante uma conquista destas, os advogados não podiam ficar parados, porque também eles estudam direito comparado e interessam-se pelo que se passa nos outros países. E, portanto, a experiência da Holanda, em particular, e da Bélgica, que seguiu os passos da Holanda, foi uma experiência que derrapou. Quer dizer, não correu bem. Tem havido muitos casos que são abrangidos pela lei. A lei começou por ser muito restrita. E estamos a falar de quê? Do direito à morte assistida. Não é? A possibilidade, aliás, o nosso Código Penal prevê como crime o pedido da vítima, um pedido sério de homicídio. Portanto, homicídio a pedido da vítima. E está de acordo com o artigo 24 da Constituição, que diz que o direito à vida é um direito inalienável.
Acontece que, nesses outros países, começaram a ver a experiência que já vem de 2002, portanto é uma experiência com 14, 15 anos, começaram de forma muito restrita, como nós agora vamos começar. Mas rapidamente começaram a alargar os... Exatamente. Pronto, é esse o ponto. E, portanto, apanha pessoas que tenham depressão, demência, Alzheimer, ou seja, vai apanhar todo aquele extrato mais frágil da sociedade e que pertence ao Estado precisamente proteger. E, portanto, alterar um quadro jurídico é isso que vocês tentam evitar, não é? Exatamente. Que não se mexa no enquadramento jurídico das nossas leis e para que o Estado continue a garantir e a defender o valor da vida humana. Exatamente. Portanto, que a pessoa tenha valor como pessoa, a vida vale pela vida que é, humana, e não pelos atributos que a pessoa possa ter, nem ou mais. Pelas habilitações académicas, ou se é bonito ou feio, ou se é velho ou novo, não é? Exatamente. Pronto, porque isso é uma falácia, não é? E outra falácia que a Teresa falou há pouco, que tem a ver com a compaixão. Matar por compaixão. Porque todas as pessoas que estão numa situação de doença terminal, de sofrimento atroz, têm um estado de alma nesse momento. A lei não é um estado de alma, não é? Portanto, nós estamos a falar em descuidar essas pessoas. Estamos a falar em tratar de medidas alternativas, medidas de cuidados paliativos, de mudança de mentalidade, criar nos jovens o sentido de solidariedade. Aliás, estas 10 ideias de solidariedade são tão simples e são super eficazes. É curioso, por exemplo, na Holanda, apesar de ser um péssimo exemplo nesse sentido, eles têm, os alunos que não tenham dinheiro para ir para a universidade, podem ir para um lar de idosos, portanto, gratuitamente, garantindo 30 horas semanais a interagir com aqueles idosos, o que tem dado um resultado muito positivo. Portanto, nós temos é que mudar a mentalidade no sentido de criar medidas positivas que tenham em conta o extrato mais frágil. Nunca arranjar como solução cruza os braços e ter em conta a história da pessoa. A pessoa é riquíssima, não é? Dizer, tu queres morrer? Morre. Ou seja, deita-se para trás tudo o que a pessoa fez pela sociedade. Não é isso que se pretende. É ir pela via mais fácil, é a via mais fácil. Imediata e mais económica. E utilitarista. E a mais económica, exatamente. Teresa Carvalho, estas ideias solidárias estão a passar, é uma ideia também, uma iniciativa do movimento Stop Eutanásia, no sentido de começar a fazer mexer a sociedade. E para já importa que as pessoas estudem este caso e não fiquem apenas por algumas imagens que são avançadas ou abordagens simplistas de uma realidade que é muito complexa, não é? Isso das abordagens simplistas realmente é o que estamos querendo fazer crer. Nós temos que ter cuidado realmente com isto. Quem tem a narrativa normalmente tem a resposta, não é? Ou seja, quem faz a pergunta sabe qual é a resposta que quer. E normalmente o que nos tem tentado induzir, portanto, eles querem, no caso aqui o Bloco de Esquerda e também o PAN que introduziu, eles querem que nós aceitemos a eutanásia. E, portanto, eles têm um discurso esse com uma retórica tal, falaciosa, apoiada em cima de vários erros. E é nesse sentido que nós, da Stop Eutanásia, temos a responsabilidade de desconstruir esse raciocínio, não é? Esse discurso. No fundo, eles querem cumprir uma agenda ideológica. Isso é um perigo imenso para além disso, Portugal. Este também é um tema, e já aqui falamos das razões económicas, que num momento em que se fazem muitas contas para ver a sustentabilidade dos sistemas sociais, dos Estados, e estes programas são tentadores, não é? Para quem mexe apenas com números. Exatamente. E não se preocupa muito com a dignidade das pessoas. Exatamente. Eles acabam eliminando, no fundo, vários tratamentos, acabam tendo os seus hospitais mais livres, mais rapidamente, não é? Não têm tantos custos, nem tantos gastos, mas, no fundo, quanto nós perdemos da riqueza da investigação e, sobretudo, a medicina que nós sabemos ontologicamente, ela foi feita para curar, para salvar e não para matar, não é? Estamos querendo aqui fazer uma inversão de valores e esses contravalores não podem ser defendidos. Aliás, eu queria deixar aqui bem claro que o português,
ele não quer a eutanásia. Nós temos estado com em várias ações de formação e notamos que os portugueses não querem a eutanásia. No fundo, eles querem ser esclarecidos e é um perigo esta indução de informações que surgem, não é? Portanto, claro. Daí a nossa grande ação, não é? Fátima, informar. Exatamente. Fátima Esteves, ao fim e ao cabo, os juristas com esta carta aberta também pretendem que o ordenamento jurídico permaneça ordenado pela ética, por os valores fundamentais e que não se submeta ou fique instrumentalizado por questões económicas ou ideológicas, não é? Exatamente. Reiterando o que disse há pouco, os juristas alertam para o perigo de estes casos poderem ser excepcionais inicialmente, muito restritivos, o que já de si contraria a Constituição. Porque a Constituição, quando diz que a vida é um direito inviolável, está a referir-se a toda a gente. Se houver uma exceção, por pequena que seja, já é inviolável para determinadas pessoas e para outras não. Portanto, já não estamos a pisar, digamos, uma rocha, já estamos num terreno um pouco pantanoso. É um caminho sem retorno, torna as coisas depois muitíssimo complicadas. O tempo não nos permite ir mais além, mas continuaremos certamente a acompanhar as vossas iniciativas, nomeadamente da Stop Eutanásia. Muito rapidamente, queria... Sim. Eu só gostaria de chamar a atenção pelo fato de, atualmente, nós só temos 8 países que têm a legalização da eutanásia. 8 países no mundo inteiro. E as experiências não têm sido as melhores? Não têm sido as melhores. O que eu quero dizer é assim, são 200 países no mundo inteiro, por que Portugal tem que correr atrás de ser o 9º país? No fundo, vem mostrar que é antinatural aprovar a eutanásia. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia. A iniciativa Stop Eutanásia, uma carta também subscrita por 125 juristas e entregue aos deputados e que se apresenta como uma recusa às tentativas de legalização da eutanásia. A terminar, eu recordo ainda que pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É mais logo na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.